Pronto, estamos gravando. Então, a nossa discussão aqui é o aprendizado por interação. O Karl Marx, criador do marxismo, do comunismo, né? O texto mais importante dele, as pessoas costumam se referir que é o Manifesto Comunista, mas o texto teórico mais importante é esse que está citado aí, A Contribuição à Crítica da Economia Política, que é um texto onde o Marx faz uma distinção entre duas instâncias da realidade. Uma instância que corresponde à infraestrutura econômica e à própria essência da realidade material, né? E uma segunda que ele faz, que ele denomina de formas de consciência social, né? Que seria a superestrutura ou a relação dos homens entre si. Então, haveria um nome genérico, todos nós, né, a espécie humana, diante da natureza, isso seria a relação macroeconômica, né? E haveria a relação dos homens entre si, né? Esse texto começa, inclusive, falando que os homens, no processo histórico, entram em relações independentes de sua vontade, que são relações de produção que correspondem a determinado nível de desenvolvimento das forças produtivas frente à natureza. Isso é quase o texto integral. E aí o Marx lança a seguinte pergunta, em um determinado momento lá. São os homens que fazem a história ou é a história que faz os homens? Os homens são produto do meio ou são os homens que fazem os meios e que fazem sua própria vida, né? Aí, claro que a resposta é a dialética entre a ação humana e o contexto estrutural que ele chama de praxis, né? Sendo que ele diz que os homens fazem a história, mas não sabem o que estão fazendo, que os homens fazem a história inconscientemente. E ele diz que a revolução vai ser quando os homens tomarem as rédeas da própria história e fizerem a história conscientemente, né? Bom, mas ele acredita que antes dele, que ele descobriu essa coisa dos homens fazem a história e a história faz os homens, e que antes dele as correntes de pensamento ou eram idealistas, onde os homens faziam a história, ou eram mecanicistas, deterministas, onde os homens são meros produtos dos processos históricos que os produzem, né? Então, o idealista sonha que faz tudo se tornar verdade, e os deterministas, como Hume e Locke, dizem que o homem é uma folha em branco, escrita pela sociedade, né? É outra forma de pensar. Então, ele chega a essa equação aqui, que é a equação de base do marxismo, é de que existe uma infraestrutura material, que são as relações sociais de produção, que corresponde às classes sociais e a superestrutura, que muitas vezes é separada entre o lado ideológico e o lado de coerção, né? Coerção e consenso. Tem um lado mais jurídico-político de coerção e um lado mais cultural-ideológico, né? Outro pensador de esquerda, não é bem um pensador, foi o cara que fez a Revolução Russa. Como ele era muito prático, ele botava a coisa da infraestrutura como estratégia e a coisa da superestrutura como tática, né? Porque o que acontece? A infraestrutura lembra a ideia do geral para o particular, e a superestrutura é do aqui e agora para o distante, né? Então, uma coisa tática. O pensamento do Lenin, ele transformou essa dualidade marxista em tática e estratégia, tanto no sentido político, né, de planejamento das ações dele, como também a ortodoxia leninista, ela diz que os caras à esquerda, ou o trotskismo, ou, no caso, Bakunin, os anarquistas, nesse livro aí que está citado, são pessoas fora da realidade imediata, que só veem a estrutura. O cara de extrema esquerda só vê o estrutural, quer fazer a revolução logo, né? E o outro, o direitista, o social-democrata, que era menchevique, são os caras que só têm tática, só vê o imediato, querem suprir o imediato, mas fazer o socialismo a longo prazo eles não querem, e que só ele que consegue ficar no vértice entre a tática e a estratégia, ou seja, tendo uma visão estratégica a longo prazo
e usando a tática imediata para responder aquilo naquele momento. Ainda dentro do marxismo, tem dois pensadores que voltam para a história da teoria da praxis, que é essa interseção entre infraestrutura e superestrutura, entre objetivo e subjetivo. Um é o Gramsci. O Gramsci é abertamente idealista e funda o eurocomunismo, que ele diz, olha, o negócio não é a luta armada, o negócio é a gente conquistar o parlamento e aí, com a maioria do parlamento, a gente muda as relações de produção. A gente muda primeiro a superestrutura e depois a infraestrutura, né? Então, ele lança a Europa, todos os países, os partidos comunistas da Europa embarcam nessa e rompem com Moscou, isso lá nos anos 60. O Gramsci morreu preso por Mussolini, não viu nada disso acontecer. Na verdade, aconteceu com base nas ideias dele, né? E o Gramsci ele faz uma seguinte distinção, ele diz que existe uma ação social na infraestrutura, que é o fazer, e existe uma ação social na superestrutura, que ele chama de agir, né? E ele diz que a praxis é a reunião, a união, né, do agir com o fazer, né? Nesse momento é que seria aquele momento que o Marx falou de tomar as rédeas de si mesmo. E o Habermas, aqui tem uma comparação, uma metáfora que eu boto, que é como se o marxismo fosse um edifício de 3 ou de 2 andares, né? O primeiro andar é a infraestrutura, que é a ação instrumental e tem a ver com o mercado, com a coisa econômica. O segundo andar, ou o primeiro andar, né, é a ação estratégica, a superestrutura e o Estado, e a ação comunicativa é uma laje que ele puxou no terceiro negócio, que tem a ver com as interações com aqui e agora, né? Então, o Habermas ele adiciona uma terceira. Ele vê também tudo como ação, né? Ele vê a infraestrutura como feita de ação, ação instrumental, ou fazer programas, ele vê a superestrutura feita de ação estratégica, mas ele vê a ação comunicativa como aquela ação imediata, aquela ação interativa que tem a ver comigo aqui agora, com você aí, onde você está, né? No presente imediato, né? E aqui, muitos anos depois, essa discussão vai ser retomada também pelo Bourdieu, sendo que o Bourdieu ele quer dar um enfoque único, ele não aceita esse negócio, essa dualidade, né? Então, ele gostaria de que a infraestrutura fosse feita de práticas sociais e a superestrutura de reprodução social. Mas as coisas não se configuram como duas estruturas, se configuram simplesmente como uma retroalimentação, né? Então, a retroalimentação dele tende para a reprodução das relações, né? Então, a ideia é que as práticas sociais e a produção de sentido, brincando que tem a base, as 2 linhas de pesquisa daqui do programa são inspiradas, né, nos 2 lados do Bourdieu, que o Bourdieu gostaria de botar numa abordagem só, né? Mas ele acaba sendo importante também pelo conceito de hábitos. O hábitos é a própria ação se reproduzindo, conservando a ordem, né? Então, quando a ação é inovadora, é praxis. Quando uma ação reproduz o condicionamento dela estrutural, ela é hábitos. Então, essa é uma explicação porque as coisas se reproduzem quase que naturalmente, de uma forma determinista, mas a ação é que é determinista. E, por último, nessa... Ingrid tentando entrar. E, por último, vem o Sartre. O Sartre pega essa discussão, tem uma questão de método da razão da crítica dialética, que é o livro dele, mas eu li isso nos Pensadores, uma coletânea, que ele diz o seguinte: o que importa, não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. O que significa isso? Não importa seu condicionamento, importa sua atitude diante do seu condicionamento, se você aceita ele, se você não aceita ele, e principalmente isso coloca essa discussão num outro nível, porque passa
a ser assim, como é que eu posso escapar da minha identidade na qual eu estou aprisionado, né? Assim, como é que eu reverto o consumismo? Como é que eu reverto a pornografia? Como é que eu reverto a ideologia, o consumo, né? A gente é hipnotizado para consumir, então cria toda uma discussão de como o que tu vai fazer com o que fizeram contigo ou o que fizeram conosco, né? Essa que é a pergunta do que eu fiz fui lá no marxismo. Eu, na verdade, dei essa volta pelo marxismo. Não me considero um autor marxista, mas isso é um outro assunto. Mas eu fiz esse arrodeio justamente para chegar no Sartre, que ele pega um pensamento todo marxista e coloca numa questão agora bem atual, bem uma forma de pensar contemporânea, né, que tem a ver diretamente com cada um, como sobreviver a essa matrix, né? E é esse falar um pouco disso. Então vamos lá. O conflito entre determinismo e idealismo continuou. Então, o Marx pensou que tivesse acabado com ele, mas continua, inclusive, dentro do próprio marxismo. Tem autores mais idealistas, como Sartre e como Gramsci, tem outros, como Althusser e outros marxistas, que são mais históricos, que são mais deterministas, né? Então, aqui nós vamos ver agora essa contradição entre determinismo e idealismo no campo da educação, onde o determinismo tem autores tanto de direita quanto de esquerda. O Foucault, o próprio Bourdieu, que eu falei há pouco, são autores mais de esquerda, mas que são deterministas. Eles pensam a educação como uma forma de adestramento corporal, como disciplina, como confinamento, né? O Foucault cria a noção do panótipo, que é a noção do professor falando o tempo todo, com todos escutando, que é semelhante à do carcereiro, né? A escola é uma instituição de confinamento e disciplina. Ele narra a escola como uma forma de adestramento dos corpos para as rotinas industriais, na sociedade industrial, rotinas. E o Bourdieu, o livro dele, A Reprodução, é um livro que estuda o sistema francês de educação, que é um sistema público gratuito. Mas ele mostra como a uniformização das diferenças acaba reproduzindo as desigualdades sociais. Então, é um livro bastante interessante, que ele mostra como a igualdade, quando ela é aplicada de uma forma não equitativa, né, ela amplia a desigualdade, né? O livro é uma demonstração disso. Existem também pensadores como o Skinner. O Skinner, toda a vida que eu lembro do Skinner, eu lembro daquele diretor da Escola dos Simpsons, que o cara botou o nome de Skinner numa homenagem perversa a esse grande vilão da educação, porque o Skinner é o psicólogo da educação que acredita no adestramento, é o comportamentalismo. Embora ele tenha um livro chamado O Mito da Liberdade, que mostra que ele não acredita que nós sejamos capazes de nada, né? Que nós somos totalmente condicionados, então você faz exatamente o que você foi condicionado para fazer, sem alternativas. Bom, esses três, né, Foucault, Bourdieu e Skinner, são formas de pensar deterministas. No idealismo, existem várias pessoas, principalmente as pedagogias construtivistas. No texto que eu afixei aqui no chat, na topa do chat, quem quiser baixar esse texto que eu estou apresentando, vai encontrar mais sobre três pedagogias construtivistas: o Freinet, o Vygotsky e o Vallon, que são pessoas, e também o Piaget, que eu, muito rapidamente, mas eu tento mostrar como essas pedagogias elas apelam para a consciência, e que a consciência, que o self é o mais importante, né? Que o pau que nasce torto não morre torto se tiver consciência de si, ele se modifica, né, com a consciência. Então, a ideia básica é mostrar como os deterministas e os cognitivistas, né,
O comportamento e o cognitivo assumiram esse polo do determinismo individualista. Mas onde a gente quer chegar mesmo é na noção de aprendizado através da interação, que é o que resolve essa questão entre o comportamento e a cognição, né? O aprendizado através da interação, a interação ela se dá diversas vezes. Ela se dá primeiro ao nível cognitivo, depois ela vai se dando várias vezes até virar uma interação comportamental. Então, a gente acha que esse conceito resolve a contradição e reúne as duas perspectivas. O conceito de interação é um conceito do Max Weber, que teve vários adeptos, inclusive alguns que a gente falou, como Habermas e tal. Mas eu estou destacando três que são mais importantes. O Vygotsky, que eu falei na parte da pedagogia, ele já é um interacionista. O Goffman, que trabalha com teatro e ciências sociais. E o Landowski, que é um pensador contemporâneo que trabalha com sociossemiótica. O Vygotsky está aqui. O Vygotsky, na verdade, ele foi um psicólogo russo marxista na época da Revolução, era a favor dos soviéticos, mas o Stalin era linguista e não gostou dos escritos do Vygotsky. Então, ele foi apagado, de certa forma. A gente só conhece os escritos dele nos anos 50, nos anos 60, por causa dos discípulos dele, dos alunos dele que trouxeram para o Ocidente. Mas ele, lá na época que existiu e as coisas que ele pensou, foi pioneiro em vários campos de observação, tanto na história de combinar o condicionamento externo com um aspecto cognitivo, como também como entender que a escola tem uma mediação, que o professor tem uma mediação, que as interações dos alunos entre si têm um papel importante, e agora nas redes sociais e na sociedade do jeito que nós estamos, a interação dos alunos entre si passou a ter um papel bem mais forte, né? E o do professor bem menos, né? Mas isso aí já era usando os conceitos dele que a gente pode pensar em mudanças. O mais importante dos conceitos, ele é muito comparado com Piaget, aí o texto vai falar que o Piaget era mais cognitivista e que o Vygotsky, além de ser cognitivista, viu o lado do condicionamento do corpo, viu o lado externo, né? Mas o grande conceito dele é essa zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? Quando você quer aprender qualquer coisa, andar de bicicleta, fritar um ovo, tocar um instrumento musical, vai ter dois momentos chaves: o momento do conhecimento cognitivo e o momento do conhecimento comportamental. Entre esses dois momentos, vai haver uma janela que ele chama de dissonância cognitiva. É uma dissonância entre o que você fala, entre o que você pensa e entre o que você é, entre o que você faz, né? Então, por exemplo, você está ensinando uma criança a ler, você começa a ler junto com ela, em determinado momento você para e ela continua. Muitas vezes ela nem percebe, porque ela já está aprendendo, então, andar de bicicleta do mesmo jeito. A janela cognitiva, você tem que, através da imitação, da modelação, a pessoa limitar, ou mesmo você fazer junto com ela, algumas vezes, até que ela ganhe segurança e passe aí o corpo dela adquire aquele conhecimento, né? Então, esse salto do fazer junto até o fazer sozinho é que é o principal desse conceito da zona de desenvolvimento proximal e que é um conceito bem importante para a área de aprendizado. Outro pensador que a gente elencou aqui é o do Goffman. O Goffman, como eu falei, ele gosta de teatro. Então, ele estuda a interação como uma relação entre o eu e o outro dentro de mim, né? E tem vários conceitos, como ele usa palco, bastidores, espaço de recolhimento, espaço de exposição, local de recolhimento. Os dois principais conceitos que eu uso dele, um é a ideia de dupla representação, porque ele diz, por exemplo, agora o professor falando com seus alunos.
níveis. Tem um primeiro nível, que é o imediato, e tem um segundo nível, que é um nível de modelo. É o conjunto dos professores falando para a juventude. Esse modelo ele é consultado e modificado pela primeira representação, né? Então, essas duas representações existem o tempo todo, aqui agora, por exemplo. Outra distinção entre palco e bastidor. Muitas vezes o bastidor tem a ver com o inconsciente, é parecido também com figura e fundo, né? Numa determinada situação, o que está sendo dito e o que está sendo mostrado. Né? O fundo é to show, a figura é to tell. Né? Então, essa forma de pensar é a forma do Goffman. E, por último, mas não menos importante, o Landowski. O Landowski é um pensador que ele diz que existem 4 tipos de interação. Né? A interação... Deixa eu botar no outro gráfico aqui, que talvez seja melhor. Esse aqui. Existe a interação do eu com o exterior, que ele chama de programa, né? E que é uma regularidade algorítmica. É o que teu corpo passa todo dia. Né? Todo dia você tem que ir ao banheiro, todo dia você tem que tomar banho, todo dia você dorme e acorda, você tem ciclos. Né? Esse ciclo algoritmo entre o eu e o exterior é o programa. Existe a relação do eu com o interior, que é a manipulação, que tem a ver justamente com a interpretação das interações primárias, das interações do exterior. Então, a gente qualifica. Eu posso gostar ou não gostar das interações, e isso vai aumentar o peso delas. Né? Então, geralmente, a manipulação tem a ver com prêmios e castigos, né? Que você pode se dar, ou a sociedade, ou o ambiente pode. Isso é uma forma de manipulação. Toda vida que você fizer uma coisa que bacana, por exemplo, depois que eu terminar essa aula, eu vou beber uma garrafa de água. Então, eu estou prometendo uma gratificação para eu cumprir uma tarefa. Né? Já os outros dois é a relação do exterior com o risco, com o outro, é arriscado, eu não sei, não posso governar o outro faz o que quer, então sempre vai ter um risco. A relação do outro com o interior, que é uma relação de ajuste, de equivalência, né? De você ajustar uma coisa a outra. Deixa eu voltar aqui, porque eu pensei que tivesse alguém batendo na porta, mas não tem. Então, aqui ele fala: programação é uma interação constante e contínua, é um algoritmo regular. A manipulação ou intencionalidade é uma interação inconstante e contínua. O ajuste é constante e descontínuo, e o fator imprevisível, acidental, aleatório, é o aspecto inconstante e descontínuo. Né? Então, eu fiz uma adaptação de todas essas teorias com a teoria do Landowski. Né? Vou logo para ela para a gente economizar um pouquinho de tempo. Está aqui. A pergunta é a seguinte: o que fazer com o que fizeram conosco? Então, tenho 4 sugestões. Em relação ao regime de programação, viaje. Viajar é mudar de ambiente, mudar de contexto, mudar de lugar, mudar suas rotinas. Né? Antigamente, tinha coisas assim para você mudar o negócio de seu algoritmo, de fazer anotações. Hoje em dia, a rede social já apresenta no seu perfil um registro completo do seu algoritmo. Se você for esperto, você percebe os seus ciclos olhando os seus stories, não é bem o story, mas o seu feed. Né? Regime de manipulação. Aí é a questão dos autocontratos. Tem que fazer autocontratos, compromissos com a mudança, com as recompensas e com os castigos detalhados. E aí falar na frente de alguém, né? Também, ou de um terapeuta, ou da namorada, ou enfim, ou da mãe, né? Assim,
A mãe é bom que ela passa o pano, mas assim, o principal é você fazer um autocontrato. Depois os ajustamentos. Os ajustamentos têm a ver com as janelas cognitivas que fala o Vygotsky. Os ajustes eles têm que ser feitos com treinamento, com exercício físico, com dieta, com meditação. Né? São séries de atividades para eliminar a contradição entre a regularidade e a intencionalidade, né? Uma forma de compensar o desequilíbrio quando você descobrir. Então, o regime de ajuste vai depender dos dois primeiros, que tem a ver, a programação e a intencionalidade, tem a ver com o comportamental e com o cognitivo. Né? O ajuste é o ajuste entre o cognitivo e o comportamental, que são os dois primeiros. E o último, que é o regime do acidente, né, que representa o princípio da incerteza, né, que é a abertura sua para o inesperado. Né? O Rumi dizia que o medo não é aceitação, é a não aceitação do risco. Quando você aceita o perigo, nossa vida se transforma numa aventura. Né? Então, o que acontece? O ajuste é uma simulação, é uma narrativa, é um treino. O risco é a avaliação, né? Porque implica em perda ou na vitória. Né? Então, é onde mora a nossa liberdade. No final das contas, a nossa liberdade é a liberdade do inesperado. Né? Teria um pouquinho mais para falar voltando, mas o principal a dizer aqui é o seguinte: trabalhar esses regimes de interação é só o começo. Né? Na verdade, se você não tiver um grupo de pessoas que compreenda e que interaja, que dê força e que queira fazer também, você vai acabar desistindo. Então, não adianta uma andorinha só, não faz o verão. Tem que ter uma proposição, primeiro grupal, e depois o grupo tem que bolar formas de se unir a outros grupos e montar uma rede de resistência às coisas que ela não gosta ou de transformação em relação às coisas que ela gosta. Então, esse aqui é as duas ressalvas, que apesar de eu prometer e responder o que fazer com o que fizeram conosco, ninguém consegue fazer nada sozinho, precisa, no final, se juntar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da aula.